disponibilizado no site da Prefeitura. Damos início à audiência pública referente ao processo licitatório com a finalidade de delegar, por meio da parceria público-privada, a prestação dos serviços públicos integrados de iluminação pública no município de Campos do Jordão, nos termos do artigo 39 da Lei 8.666/93. Nos termos do edital publicado na imprensa oficial, essa audiência pública destina-se a prover o acesso às informações, esclarecimento de dúvidas e recolhimento de sugestões pertinentes ao futuro edital de concorrência. Antes da composição da mesa, na verdade já está montada e início dos trabalhos, faremos a leitura das principais regras dessa audiência pública. A participação na audiência pública é aberta a todos os interessados. Todos os participantes devem se identificar assinando a lista de presença, que a gente vai passar aí no transcorrer da audiência. Será facultado a todos a possibilidade de manifestação e apresentação de questionamentos em relação ao projeto, ambos somente por via escrita, em formulário próprio, disponibilizados nos assentos. Se necessitarem de mais formulários, por gentileza, em duas mãos que encaminharemos. As manifestações e questionamentos serão recebidas pela equipe de apoio ao longo da apresentação. As perguntas com teor semelhante serão agrupadas e respondidas de forma única. As questões serão lidas e respondidas ao público por pessoa indicada pela mesa diretora dos trabalhos. Os questionamentos serão respondidos ao longo da presente audiência. Caso não seja possível, em razão de eventual complexidade técnica, as respostas serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão no prazo de até 15 dias. Essa audiência pública poderá ser encerrada pelo presidente da sessão a qualquer momento e a seu critério. A audiência pública contará com a exposição das diretrizes da licitação, que será feita pelo prefeito Fred Guidoni. Em seguida serão recolhidas as perguntas e faremos um intervalo de 15 minutos para que a comissão técnica se reúna para as respostas. Após o intervalo, será oferecida a resposta sobre as questões propostas. Eu passo, então, a palavra ao presidente da sessão, prefeito Fred Guidoni. Bom dia a todos, uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã com todos vocês, essa audiência pública do programa de concessões para serviços públicos privados do Serviço de Iluminação Pública da cidade de Campos do Jordão. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Felipe Sintra, fazer um agradecimento pela cessão do espaço do plenário desta casa para que nós pudéssemos realizar essa importante fase dos estudos da concessão dos serviços de iluminação pública de Campos do Jordão. Em nome do Felipe, cumprimentar os vereadores aqui presentes, ao meu lado, o vereador Zezito, o vereador Ricardo Malaquias, o vereador Arthur, o vereador Márcio, não estou vendo mais nenhum vereador aqui por enquanto. Cumprimentar a Bel, agradecer pela assessoria na comunicação desta audiência, cumprimentar os secretários municipais, secretários adjuntos, imprensa, serviço de comunicação da cidade, senhores representantes da sociedade jordanense, e dizer da importância deste processo e desta fase em especial deste processo de audiência pública, que é um momento onde a gente pode debater, receber ideias, ouvir a população antes do procedimento de consulta pública sobre os serviços de concessão de iluminação pública da nossa cidade. Bom, tudo isso se deu em razão de um breve histórico que nós precisamos relembrar. No ano de 2010, a ANEEL, que é quem regula a questão da iluminação pública no país e a concessão tanto da geração de energia quanto de transmissão e de iluminação, ela passou para os municípios do Brasil, os mais de 5.500 municípios, a obrigação de cuidar do parque de iluminação pública. E isso trouxe uma série de circunstâncias e consequências para as cidades brasileiras. Na verdade, nenhum município estava preparado para assumir esse serviço, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de orçamento, de recursos necessários. Os serviços todos eram executados pelas concessionárias de serviços públicos. No caso de Campos do Jordão, a nossa concessionária era a Electro.
Muito bem, da noite para o dia, isso foi passado então para que os municípios fizessem esse processo de gestão, manutenção e ampliação deste parque de iluminação, sem que os municípios fossem sequer consultados ou participassem desse processo. Muitas questões judiciais surgiram naquele momento, ações liminares foram concedidas, mas os tribunais e os tribunais de contas dos estados do país, assim como o da União, entenderam por bem que a decisão era legal. E aí, então, depois de anos de briga, esses parques todos foram repassados aos municípios para que eles, então, cuidassem da iluminação pública. Aqui em Campos do Jordão não foi diferente. Nós assumimos o parque de iluminação pública e de lá para cá é o município que vem fazendo, então, essa manutenção de modo terceirizado, contratando empresas para poder fazer a gestão desse parque, a manutenção, expansão zero, a gente não tem condição de fazer, mas vem mantendo o parque em razão dessas contratações terceirizadas, em função do município não estar preparado tecnicamente, não estar capacitado, não ter a competência necessária para fazer esse serviço. De qualquer sorte, nós fizemos um estudo, que é esse que nós vamos apresentar nessa audiência pública. Esse estudo contratado através da iniciativa privada, aberto por uma PMI, que é uma manifestação de interesse público para quem quer estudar uma eventual concessão de um projeto de iluminação pública para a cidade. Daí nós tivemos vários requisitos, características e situações que se apresentam, que são essas que nós vamos apresentar então a toda a sociedade a partir desta audiência pública. Antes de dar início, então, propriamente à parte técnica da audiência, eu queria passar a palavra ao nosso presidente da Casa, presidente da Câmara Municipal, o vereador Felipe Sintra, e registrar a presença do secretário Sebastião Aparecido César, secretário de Serviços Públicos de Campos do Jordão, secretaria cuja qual está ligado o Serviço de Iluminação Pública da cidade. Então, com a palavra, o presidente da Casa, Felipe Sintra. Primeiramente, bom dia a todos. Registrar também a presença da vereadora Maria Joaquina, que acabou de chegar no plenário. Dizer ao prefeito Fred que é com imensa alegria que a gente recebe essas audiências públicas que estão ocorrendo aqui na Câmara Municipal, como já ocorreu há cerca de 15 dias atrás a questão do lixo. Agora, a respeito da iluminação pública, isso mostra a transparência, a responsabilidade, a preocupação que a gente tem com o município de Campos do Jordão. Já visto que o nosso parque é muito antigo. E lá em 2013, no nosso primeiro mandato, a gente já estava aqui aprovando, a gente não também lembra bem disso, da vereadora época, a possibilidade do município firmar PPPs. E hoje em dia, nessa data, a gente vê que tudo aquilo que a gente preconizou lá atrás está acontecendo. Então, mostra que aquela sementinha que foi plantada, devidamente regada, agora ela vai render frutos, e tenho certeza que essa audiência e essa licitação que ocorrerá, a parceria público-privada na sequência, virá de encontro à necessidade do município de Campos do Jordão, uma vez que é uma reclamação recorrente do município. O município faz o que dá com o presente de grego que recebemos há alguns anos atrás, mas tenho certeza que, firmada essa PPP, o município de Campos do Jordão terá 10, 20 anos de tranquilidade no que tange a iluminação pública, inclusive tendo condições de expandir o nosso parque de iluminação. Então, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. Muito obrigado, presidente. Eu passo a palavra agora ao secretário de Serviços Públicos, Sebastião Aparecido César. Bom dia, prefeito. Bom dia, amigo Felipe Sintra, vereador Zé Vito, vereadora Joaquina, vereador Arthur, vereador Márcio, caros colegas secretários. Nós, como secretário de Serviço Público, gostaria de cumprimentar o prefeito Fred Vidoni pela dedicação e o trabalho que vem sendo feito com referência à iluminação pública na nossa cidade. Nós estamos na secretaria um pouco mais de um ano e meio e uma das maiores dificuldades que a nossa secretaria enfrenta é a iluminação pública. No primeiro ano,
a demanda levantada por nós era próximo de 3.000 lâmpadas apagadas no município. E o prefeito, sensível à necessidade da população, fez um contrato recentemente onde a gente está tentando sanar o problema da iluminação pública. Mas é muito difícil, porque quando foi repassado para o município a responsabilidade de cuidar de toda a iluminação pública da cidade, nos passaram simplesmente a determinação de que seria responsabilidade do município. E a dificuldade era muito grande, porque a gente, além de não ter pessoal especializado, a gente não tinha veículos, não tinha equipamentos e não tinha também pessoal preparado para manter o serviço decente para que viesse atender a nossa população. Mas o Fred, com o jogo de cintura que todos conhecem, com a maneira de dirigir a coisa pública, que todo mundo sabe, ele conseguiu ainda a dar uma atenção especial para que sanasse o problema da iluminação. E hoje, graças a Deus, já apagamos o fogo. Está sendo sanado, e com essa posição agora de fazer essa PPP, Campos do Jordão será uma das cidades que terá na região a iluminação de LED, que a durabilidade é muito maior, e nós vamos pegar, nós vamos ser o pai da criança, nós vamos cuidar desde o nascimento e tocar até o final de toda a necessidade da nossa cidade. Então, parabéns, Fred, é uma grande conquista para o nosso município, e a população, aos poucos, eles têm que entender que para fazer um trabalho desse nível é muito difícil. Somente pessoas que estejam ligadas realmente à administração pública, que conhecem a administração pública, sabem da necessidade de implantar um sistema desse que o nosso prefeito está fazendo. Então, parabéns, Fred. Muito obrigado, Tião. Bom, isto posto, vamos dar então, Bel, início ao procedimento de apresentação dos eixos principais, começando pelo histórico e a situação atual dos serviços, tá? Que foi aquilo que a gente começou a dar no início. Na verdade, nós tentamos resumir aqui de maneira bem objetiva. Os estudos técnicos são 3 grandes cadernos, um de estudo jurídico, um de estudo financeiro e um de estudo técnico de todo esse sistema. Se nós fôssemos ler esses cadernos aqui e apresentar esses estudos de maneira integral, nós passaríamos praticamente a tarde toda aqui. Mas essa documentação todinha vai estar disponível nos sites da Prefeitura a partir da próxima semana, com a consulta pública que vai estar lá disponível a toda a população. E hoje o nosso intuito então é apresentar de maneira objetiva e de maneira reduzida o resultado desses estudos técnicos promovidos pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada, justamente para que se possa dar efetividade à concessão do serviço de iluminação pública. Então, dando início, em poucos tópicos, descrever aqui o histórico e a situação atual dos serviços de iluminação pública na nossa cidade. No item 1, nós vamos ver lá, historicamente, os ativos de iluminação pública pertenciam às concessionárias, que eram aquelas empresas que tinham as concessões do Estado para poder operar o sistema de iluminação pública. No ano de 2010, a Agência Nacional de Energia Elétrica publicou a Instrução Normativa 414/2010, por meio da qual foi transferido aos municípios a propriedade dos ativos da iluminação pública municipal e a obrigação de mantê-los, modernizá-los e expandir a rede, além da consecução de outros serviços, que era aquilo que a gente vinha dizendo antes, né? Quem fazia era a concessionária, e da noite para o dia, numa canetada, isso virou uma obrigação do município. Assim como vários outros serviços que são constitucionalmente de obrigação do Estado ou da Federação, acaba o município tendo que executar as suas expensas, as suas custas. Então veio para o município
a responsabilidade e a obrigação, mas não veio o recurso, não veio o dinheiro para poder manter. E muitos dos municípios, assim como o de Campos do Jordão, não estavam preparados, nem tecnicamente, nem financeiramente, para absorver esses serviços e cuidar do seu parque de iluminação pública, que causou um extremo desgosto a todas essas sociedades, em virtude de que o município não estava preparado para prestar um serviço de qualidade. Então, houve contestação judicial, no item 3 vocês podem perceber, sobre a transferência dessa competência das concessionárias para os municípios, porém a posição majoritária dos tribunais judiciais e dos tribunais de contas, inclusive o nosso, que é da nossa região, que é o Tribunal de Contas de São Paulo, foi pela validade da norma, ou seja, a obrigação foi consolidada e a partir do momento das decisões judiciais e administrativas dos tribunais de apoio e auxílio legislativo, a obrigação passou então a ser efetiva dos municípios. Desde então, no item 4, vocês podem acompanhar comigo, os municípios vêm exercendo, sem experiência e sem o conhecimento técnico adequado, essas competências, o que implicou até mesmo, na grande maioria, numa piora da qualidade dos serviços. E aqui eu faço um parênteses, que nós estamos num momento muito importante de fazer essa avaliação. Veja como uma decisão de governo afeta diretamente a vida das pessoas. Alguém lá em cima, numa agência técnica do governo, toma uma decisão, coloca no papel, sem consultar a base, assina, manda a obrigação para os municípios, e o resultado prático de uma política descontrolada, desorientada e dissociada da realidade é o prejuízo para a população de um serviço que vinha sendo prestado pela obrigação das concessionárias, que faziam um bom serviço, e passa então a ter uma piora na qualidade. Por quê? Porque você coloca uma pessoa jurídica, no caso os municípios, que não tinham qualidade técnica para prestar o serviço. Então é você transferir a obrigação para quem não está preparado para cumpri-la. Isso é um cuidado que as políticas públicas têm que ter, e por isso as soluções encontradas pelos municípios passaram a ser quais então? Lá no item 5, você vê o item 1 primeiro, prestação direta dos serviços. Nós já fizemos isso, a gente tentou nós, diretamente pela prefeitura, executar o serviço. Não deu certo, justamente pelo que a gente estava aqui falando antes, e de maneira transparente e contando. Item 2, pela contratação de prestação de serviços por terceiros, é o modelo que nós temos hoje em Campos do Jordão, uma empresa contratada que faz a manutenção do parque de iluminação, troca as lâmpadas queimadas, troca os reatores, coloca para funcionar aquilo que está degradado. E o 3, pela delegação dos serviços via PPP, concessão administrativa, parceria público-privada, que é exatamente o modelo que nós estamos na fase de estudo, na fase de audiência pública, para dar seguimento nos próximos passos. Esse é um modelo mais interessante, mais moderno e inovador em relação à legislação, que traz melhores resultados para o serviço que vai ser prestado. Certo? Pode mudar, né? Vamos lá. Ainda em relação ao histórico e à situação atual dos serviços, lá no item 1, perdão, só o item 1 nós podemos pular, que nós já falamos, ele é continuidade, que são os modelos. Tá? Vamos passar para o item 2. A concessão administrativa se torna muito interessante porque transfere ao particular a competência pelos investimentos necessários frente à carência de recursos para os investimentos. Então, por que esse modelo foi escolhido? Justamente por isso, o município não tem competência, não tem capacitação e não tem recursos, tanto para fazer quanto para expandir ou para cuidar desse parque. O que ele faz? Ele concede à iniciativa privada que implementa os recursos necessários para fazer então esses serviços de qualidade, assim como era feito no passado. E aí melhorar esse sistema com inovação, com tecnologia, com novos serviços mais modernos, isso sem custo para o município, uma vez que o custo, nós vamos estudar lá na frente nas próximas telas, ele é dissociado em razão da contribuição de iluminação pública que já existe
aprovada por lei em nossa cidade e já está funcionando. No item 3, para os estudos utilizamos o Instituto da PMI, que proporciona aos particulares realizarem os estudos necessários para demonstrar a possível vantajosidade da adoção do sistema de PPP para o caso. E aqui eu abro um parênteses para explicar sobre esse modelo, como ele funciona. O município tem, então, a concessão dos serviços, tem a obrigação de executar, e aí ele se julga desqualificado para fazer e coloca a possibilidade para que a iniciativa privada estude o sistema. Então ele vai, faz uma publicação, chama os interessados, as empresas interessadas na sociedade de maneira igual, transparente e isonômica, para que elas, interessadas, estudem o sistema de iluminação. Várias empresas podem participar, e de fato participam ou participaram, consorciadas ou individualmente, e aí apresentam esse resultado desse estudo para a prefeitura, e esses estudos apresentados serão identificados pelo município, e aí sim o município vai escolher dentre eles qual é aquele que mais se adapta, melhor se adequa à realidade do município, para que então a gente passe à próxima fase, que é a consulta pública, depois a licitação, a contratação e a execução dos serviços. Por isso nós trazemos então, diante da população de todos os senhores e senhoras, nesta audiência pública, para posterior consulta, para quê? Para colher contribuições que nós vamos levar para esse sistema através das perguntas, respostas, indicações e sugestões daqueles que estão participando hoje, que livremente poderão participar, tá certo? Então eu queria passar agora para a próxima fase, uma vez feitas essas considerações iniciais, a gente começar a mergulhar um pouquinho na parte dos estudos. O que é que aconteceu? Como foi feito? Qual a metodologia? Quais os caminhos que foram trilhados para que nós chegássemos então até esse momento de hoje, tá? Então, falar propriamente dos estudos. No item 1, a gente pode ver que os estudos foram realizados em 3 vertentes. Estudos de engenharia, que é a parte técnica do serviço. Estudos econômicos financeiros, que é a parte que dá sustentação para que o serviço possa ser executado. E estudos jurídicos, que são os estudos que vão nortear o modelo de concessão do sistema e dos serviços e o modelo de contratação desses serviços junto à iniciativa privada através de uma parceria público-privada. No item 2, no campo da engenharia, foi levantada a situação atual do parque de iluminação pública, verificando se a situação das instalações, os principais problemas encontrados e o consumo de energia. Isso é fundamental, a gente saber aquilo que a gente tem, aquilo que está funcionando, quanto custa, quanto gasta para manter e a partir desse estudo começar a desenvolver um projeto novo para a cidade que obviamente atenda às necessidades primárias de toda a sociedade. Então foi realizado, através desse estudo de engenharia, uma análise urbanística integrada, levantando os elementos do município que devem interferir nos estabelecimentos das propriedades da rede de iluminação do que se analisou. Então vamos lá, a pessoa vem aqui, ela não simplesmente olha quantas lâmpadas tem, ela olha todo o sistema e como isso interage na cidade, como é que essa iluminação funciona do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de mobilidade urbana, e para isso várias ferramentas foram utilizadas nesse estudo para que nós tivéssemos a certeza de que é a melhor hipótese e o melhor projeto para a cidade. Então foi estudado o plano diretor do município, o histórico da ocupação do município, uma análise morfológica e funcional da paisagem urbana, do zoneamento de uso e ocupação do solo, foi analisada a infraestrutura urbana, inclusive a hierarquia viária, o transporte público, o sistema viário, o sistema cicloviário,
os circuitos turísticos, as áreas de lazer, parques, praças e centros esportivos, os equipamentos sociais de uso noturno, os locais e edificações de interesse turísticos e culturais, as atividades comerciais da cidade e prestadoras de serviço, as atividades industriais e o que nós chamamos de eixos especiais, que obviamente são aqueles que a gente conhece, que são os eixos turísticos por onde as pessoas transitam aí no momento de visitação da nossa cidade. Bom, e por que se estudou tudo isso? Porque não é simplesmente trocar a lâmpada que nós queremos, né? O caso aqui não é trocar uma lâmpada queimada. Trocar a lâmpada queimada ou colocar um poste para funcionar é o serviço inicial, é aquilo que a gente faz hoje no modelo de contratação terceirizada. Nós temos um parque colocado, contrata uma empresa, ela vai lá, troca a lâmpada, coloca para funcionar. Mas o objetivo desse processo não é esse. O objetivo desse processo é ter um parque de iluminação pública eficiente que atenda verdadeiramente às necessidades da nossa cidade. E a partir de então, esse estudo passou por todos esses eixos de competência para que fosse definida qual a modalidade, qual o modelo então de aplicação desse sistema na nossa cidade. E aí eu passo para o item 4 que vocês podem me acompanhar, que é o desenho de como isso ficou. Então foi criado um plano de modernização e um plano operacional para que se implantasse essa modernização. Então todo esse estudo calhou no resultado único, que é o seguinte: identificada a realidade da cidade, o próximo passo é ver como então nós vamos trocar essa realidade por uma realidade mais moderna, mais eficiente e melhor para todos nós, tá certo? Então, mudou aí, Léo, por favor? Os métodos dos estudos e as premissas alavancadas nesse processo foram o estudo de modernização e eficientização da iluminação pública a partir das seguintes premissas. Como esse estudo foi feito? Execução de inventário e cadastramento do parque de iluminação pública, análise da iluminescência, palavra difícil de falar, né? Iluminância atual, análise urbanística integrada, definição dos índices luminotécnicos normativos para o método de cálculo, proposta de um plano de modernização e uma proposta de modelagem operacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal, as empresas, as equipes técnicas que fizeram esse estudo e entregaram para o município, foram a campo entender o que é a cidade, entender como a cidade está ou não está iluminada e o que é que ela precisa para ficar bem iluminada. Por isso, esses itens de A a F, que depois viraram um cadastro que nós vamos partir no próximo slide a dissecar um pouquinho sobre eles de forma bem resumida, tá certo? Então vamos lá. Situação atual do parque de iluminação pública. Foi realizado então um inventário e cadastramento do parque de iluminação pública. 2. Um diagnóstico que embasou a proposta de iluminância mínima em função da proposta de modernização e eficientização do parque. E aí nós passamos a constatar a nossa realidade local. E aí eu peço licença só um minutinho para abrir a página certa aqui, para a gente poder falar um pouquinho dessa realidade. Aqui vocês têm bem resumido, mas aqui na nossa frente nós temos o projeto completo. Então vamos dar uma olhadinha nisso com bastante carinho, que eu acho que isso é muito importante da gente passar ao conhecimento de todos, tá certo? O que se constatou no nosso parque de iluminação pública da cidade? Se constatou que nós temos 9.541 pontos de iluminação na cidade. Veja que vamos fazer uma distinção clara, não são 9.541 postes, são 9.541 postes ou pontos iluminados. Há uma diferença muito grande, a gente sabe, quem roda a cidade, que existem várias regiões da cidade que tem o poste
passa a rede elétrica, mas não tem iluminação pública, são coisas diferentes. Esse poste ele não está computado aqui, ele entra numa outra situação, que é uma situação de crescimento vegetativo da cidade e da distribuição nova do parque de iluminação, certo? Então, 9.541 pontos de iluminação pública, que tem um consumo de 405.716 kWh nesse sistema. Nós temos um sistema que é composto de lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico. Eu acho que vocês estão podendo ver, está vendo a tabela aqui, né, Bel? Está dando para acompanhar. E aí vocês têm os números totalizados de cada qual. Esses números não estão abertos aqui na planilha de vocês, mas eu vou dar alguns itens para especificar um pouquinho melhor. Vapor de sódio, nós temos lâmpadas de potência de 70, 100, 150 e 250 watts. Vapor metálico, nós temos de 400, de 100, de 250 e de 50. E aí nós temos toda a quantidade de cada uma delas. A maior parte do nosso parque é composto de lâmpadas de vapor de sódio de 250 e de 70, mas a maioria é de 70. Para vocês terem uma ideia, das 9.541 pontos de luz que nós temos na cidade, 5.371, ou seja, mais da metade, mais de 50%, são lâmpadas de vapor de sódio de 70 watts. Ou seja, é uma lâmpada de pouca luminescência, é uma lâmpada bucólica, que é aquela lâmpada amarelinha que a gente vê na rua, e que ilumina muito pouco para os padrões atuais. Lá na frente a gente vai mostrar para vocês também o resultado dos testes que foram feitos de luminescência na cidade. A gente pode ver o seguinte: como o parque é muito antigo, está deficitário, nós estamos muito à média da capacidade de iluminação mínima que a cidade precisa para que o cidadão se sinta seguro. Por isso, um dos objetivos de fazer esse estudo é que nós pudéssemos identificar em quais vias, quais as necessidades e qual o resultado que se precisa aplicar a partir de então, tá certo? Então, o que nós encontramos, resumidamente? Grande parte dos postes são de concreto com luminárias de alumínio fundido em braços curtos, médios e longos, instalados a uma altura média de 8 metros do solo. Ainda encontramos muitos postes em madeira na cidade, canteiros centrais, praças e jardins, que são postes mais baixos com luminárias ornamentais e lâmpadas de várias tipologias, já incluindo LED. Essas são obras mais modernas que nós fizemos nas nossas gestões de 2013 a 2016, estamos realizando agora de 16 a 20, onde nós já fomos substituindo nessas praças, nesses canteiros, na ciclovia, nas calçadas, as iluminações antigas por luminárias mais novas, que têm mais vantajosidade, tanto na fase de luz que ela fornece, quanto também no custo operacional, e substitui por lâmpadas mais modernas e mais econômicas. Posso citar um exemplo: a calçada que vem lá do Capivari em destino ao Jaguaribe, boa parte dela já executada e toda iluminada com postes já contendo lâmpadas de LED, tá certo? E na maioria eles estão dispostos em um lado da via ou nos canteiros centrais, dispostos da maneira que a gente conhece aqui no eixo central. Muito bem, analisando esse processo todo, o que nós encontramos de problemas, de questões claras identificadas no processo de estudo, tá certo? Abel, pode passar aí, por favor. Bom, a iluminação é insuficiente e gera insegurança na população, uma vez que tem os seguintes problemas. Identificamos muito vegetação sobreposta ao poste cobrindo a luminária. Quem circula aqui pela avenida cansa de ver isso. Está lá o poste, está no meio da árvore, a árvore foi plantada embaixo do poste ou ao lado do poste, ou o poste foi colocado ao lado da árvore. Ou seja, não se tomou cuidado
de ter um planejamento estratégico na hora de se distribuir esses postes, e aí, obviamente, tem que haver uma compatibilização entre a iluminação artificial, que é o poste de luz, e a natureza, a exuberância da natureza que a nossa cidade tem. Nós temos que fazer isso conviver com tranquilidade e preservar. Mas o fato é que muitos dos nossos postes estão envolvidos pela vegetação natural, e aí a luz, obviamente, ilumina a árvore, não ilumina o passeio público. Deficiência em várias luminárias, falta de manutenção, muitas lâmpadas apagadas no período noturno, uma iluminação abaixo do que preconiza as normas, falta a instalação de luminárias e potências adequadas, lâmpadas acesas no período diurno, problemas na fixação e estabilidade de postes e insuficiência da quantidade de postes e luminárias. Então, olha a importância desse estudo inicial. Muito daquilo que o cidadão sente no dia a dia, quando ele reclama da iluminação pública, nós pudemos identificar tecnicamente, tá certo? E por que identificar dessa maneira? Justamente porque a gente dê uma solução positiva para esse problema e não fique enxugando gelo, trocando lâmpada em cima de lâmpada que vai queimando, porque isso não vai resolver o problema. Bom, no item 2, nós encontramos mais uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? A dificuldade de investimento, apesar do nosso consumo de energia não estar fora dos padrões. Os 405 mil kWh que a gente consome, né, a um custo médio mensal de 150 mil reais por mês, estão dentro da realidade da maioria das cidades. Mas não é o ideal. Não é o ideal por tudo isso que a gente já verificou, por tudo isso que a gente já falou, por todos esses problemas que foram identificados, né? Só lembrando que mais de 50% do nosso parque é muito antigo, lâmpada de vapor de sódio que ilumina muito pouco. Muito bem, então qual é a solução para tudo isso? Só um minutinho, por favor, para eu tomar um banho de água, porque eu vai falando, vai secando a boca. Bom, obrigado. A solução para tudo isso é muito simples. É fazer a reestruturação de todo esse parque. Mexer em toda a estrutura do sistema de iluminação pública da cidade. E para isso foi feita uma proposta em cima de um projeto que nós vamos passar a definir aqui rapidamente, tá certo? Então, nos mapas de 13 a 16 do caderno 1 dos estudos, nós podemos verificar a iluminância necessária para cada rua e local da cidade. Vocês não estão vendo esses mapas aí, tá certo? Mas no estudo original aqui, existem vários mapas, rua por rua, setor por setor da cidade, onde tudo foi estudado, poste por poste, para que nós pudéssemos chegar então a esse resultado final. E aí, o que esses mapas estão contendo? Eles estão contendo justamente qual é a necessidade de iluminação que cada poste precisa em cada lugar da cidade. Por quê? Porque há uma diferença clara entre um lugar e outro, entre uma rua e outra, entre uma necessidade e outra. Hoje o nosso parque trabalha igual em todos os lugares. Este modelo, estes mapas, eles propõem algo diferente. Eles propõem algo mais ou menos assim. Nós estudamos cada poste, cada luminária e vamos fazê-la funcionar com a necessidade padronizada, estabelecida pela técnica legal. O que isso quer dizer? Não pode colocar uma lâmpada de 70 para ter uma luminância X, aonde ela tem que ser o dobro. E quando vocês leem esses mapas, leem esses cadernos, a gente fica um pouco assustado. Por quê? Porque na maioria dos lugares da cidade, a iluminância está absolutamente equivocada. Exemplos típicos, aqui na avenida, se a gente pegar o mapa da avenida, boa parte dela vai chegar a uma classificação de 3 a 5, quando a iluminância mínima deveria ser 30. Então é 10 vezes mais em algumas ocasiões, em outras 5 vezes mais, em outras 20 vezes mais. Ou seja, esse estudo foi feito rua por rua da cidade, poste por poste da cidade. E o que significa isso?
Significa que quando esse projeto for contemplado e executado, a cidade vai ficar mais clara, ela vai ficar melhor vista no período noturno com essa iluminação artificial. Por quê? Porque nós vamos aumentar a iluminância necessária de cada rua, de cada local, de cada setor. Bom, e para isso devem ser utilizadas luminárias e lâmpadas com maior eficiência energética, demonstradas na tabela 22 a 24, inclusive com classificação de prioridades, que é o quadro 25, que vocês não estão vendo. Que é exatamente isso que nós estamos dizendo, né? Não adianta trocar uma lâmpada A pela lâmpada B. Tem que trocar uma lâmpada X por uma lâmpada que funcione naquele lugar, que tenha a qualidade técnica necessária, que tenha os padrões técnicos necessários para funcionar naquele setor ou naquela região. E isso também tem que trazer para o município eficiência energética. Por quê? Porque se nós temos dificuldade financeira, se a dificuldade de investimento é grande para nós, e nós estamos repassando isso para o município, do município para a iniciativa privada, um dos itens que a gente quer é economizar energia. Então nós temos que melhorar o parque, buscar maior eficiência, gastar menos energia e menos recursos com isso. Então tudo isso está estudado, está demonstrado nesses quadros, e lá na frente a gente vai poder ver com um pouquinho mais de detalhe. Outros equipamentos propostos, uma vez que você vai mexer no sistema de iluminação, você vai estar lá mexendo no poste, é moderno que a gente não simplesmente troque a lâmpada de vapor de sódio ou metálica por LED. Existem outras coisas que podem ser associadas ao sistema. E nós quisemos que isso fosse associado nesse estudo, pensando na questão de segurança pública. Então, outros equipamentos propostos foram um sistema de monitoramento e segurança com câmeras de 360 graus, um módulo de telegestão e projetos especiais de iluminação em razão do turismo. Calçadão de Capivari, Praça de Capivari, Praça Isabel Cury Paulo, Fonte da Amizade, só para exemplificar dentro de vários outros setores da cidade que vão receber uma iluminação diferenciada. E por que colocar câmera de vigilância junto com o sistema de iluminação? Porque é moderno, funciona, você já vai estar mexendo, você diminui custo, e isso é muito bom para a questão de segurança pública. A gente sabe que segurança pública não é uma obrigação do município, mas aquilo que o município puder fazer para ajudar a melhorar a qualidade de vida do cidadão, não tem por que ele não fazer. E se nós temos uma perspectiva de mudar todo o parque de iluminação pública, por que não já modernizar isso através de um sistema de telegestão e também com as câmeras de vigilância? Funciona muito melhor para todos nós, tá certo? Bom, a que levou isso? Isso levou a um modelo operacional, a modelagem que vai se dar a esse processo. Então, um plano de modernização, uma utilização de sistema mais eficientes, proporcionando redução do gasto de energia, um programa de investimentos que se dará ao longo do primeiro ano da concessão, atendendo à ordem de prioridade decorrente do estudo técnico, que foi aquilo que a gente acabou de falar, né? A cidade foi dividida em quadrantes e setores, e cada quadrante, cada setor recebeu uma nota de classificação de prioridade. Então, toda a cidade vai ter a sua iluminação trocada no período de 12 meses a partir da ordem de início da contratação, e dentro desses 12 meses, iniciando o trabalho por ordem de prioridade, setores que foram definidos. E a definição foi dada em razão desse estudo técnico e não da vontade pessoal de ninguém. Bom, os equipamentos comprometidos serão todos substituídos. Serão instalados 400 postes adicionais para atender a demanda reprimida no primeiro ano de concessão. Por que isso? Porque há um déficit de 400 pontos de iluminação na cidade em relação aos 9.500 que a gente já tem. Foi considerada como obrigação da concessionária atender a instalação de novos postes de crescimento vegetativo, considerada de 1% do parque ao ano. Então nós podemos fazer uma conta rasa aí de uma média de 100 postes novos por ano, nós estamos falando em 10.000 postes mais ou menos, 1% vai dar 100 postes por ano novos que vão crescendo junto com a cidade.
Há uma previsão de serviços de iluminação especial em datas comemorativas. Nós estamos no mês, por exemplo, que é o Outubro Rosa. A gente sabe que é uma prática das cidades trocar a iluminação para chamar a atenção para esses sistemas de prevenção de saúde pública. E aqui, então, neste processo também já está prevista a possibilidade de, em alguns pontos da cidade, ser feita essa iluminação diferenciada para a cidade participar de maneira proativa desses programas e projetos de conscientização da sociedade e da população. Há uma previsão de sistemas de vigilância e segurança. Serão instaladas aí 70 novas câmeras espalhadas pela cidade em pontos definidos estrategicamente pela guarda, pelo setor de policiamento, pelos serviços de informação e segurança da cidade, né? E nós teremos, para controlar todo esse sistema, um centro de controle operacional com bases de manutenção e operação. Bastante complexo, muito bem estruturado, que eu não vou detalhar aqui, porque tudo isso vai estar disponível na consulta pública. Mas por que isso? Porque, vocês terem uma ideia, todo esse sistema ele tem um programa de telegestão, ele pode ser controlado de um computador, ou seja, você pode regular a iluminância da luz através de um botão. Você tem um sistema de dimerização. No passado nós fizemos um teste na Praça do Capivari, nós substituímos as lâmpadas do Capivari por lâmpadas de LED e colocamos todo o sistema de controle dele no iPad para testar como funcionava. Então, lá no momento onde a Orquestra Sinfônica ia se apresentar no Festival de Inverno, que é uma tradição da cidade, lá da sede da Prefeitura, o pessoal abaixava a intensidade da luz, fazia a dimerização desse processo para que a orquestra acendesse no palco. Tudo isso é absolutamente possível, tem tecnologia moderna à disposição das empresas, dos municípios para esse sistema, e é isso que nós estamos buscando contratar, um parque moderno, mas que inove no serviço, que gaste menos, mas que faça melhor. Mas para tudo isso dar certo, nós criamos um modelo jurídico. Que modelo jurídico foi esse? Foi um modelo de concessão administrativa, através de parceria público-privada, que traz vantagens bem claras para o município. Primeiro, o investimento é realizado pelo particular, não tem dinheiro público envolvido. Segundo, o município estabelece metas de qualidade e abrangência dos serviços que, se não cumpridos, geram redução da remuneração do concessionário e penalidades. Ou seja, é um sistema de gestão e fiscalização daquela concessão que vai ser feita. O município diz: eu quero dessa maneira, com essa metodologia, e você vai ser remunerado tanto por isso através de um plano de negócio. Se você não cumprir, nós vamos te penalizar em razão disso ou daquilo. É um sistema de controle e fiscalização. E o município se apega ao seu papel exclusivamente regulador e fiscalizador, que é exatamente isso que nós estamos passando para todos vocês. O município diz o que quer e fiscaliza se aquilo que ele quer está sendo bem feito. O prazo da concessão ele tem que ser o suficiente para que o concessionário recupere o seu investimento. Portanto, o prazo definido nos estudos iniciais foi entre 5 e 35 anos. Isso será definido, propriamente dita, quando do lançamento do edital de contratação. Esses estudos que nós temos em mão, hoje, neste modelo, com essa tecnologia, deste tamanho, nós estamos falando em algo aproximadamente 30 anos de concessão público-privada. E o particular, obviamente, vai ter as suas garantias, a garantia de remuneração, uma vez que é ele quem faz o investimento, é ele que contrata, é ele que faz a manutenção, é ele que troca o parque, é ele que paga o salário, é ele que coloca os equipamentos, é ele que controla o sistema de gestão do Centro de Controle Operacional, e tudo isso através de uma previsão legal expressa, antecipadamente prevista, num plano de negócios e de atuação que vai ser parte integrante do processo de concessão. Ou seja, nós sabemos de antemão quanto vai custar, quanto vai gastar, quanto vai diminuir ou aumentar ao longo de todo o período de 30 anos, tá certo? Tudo isso está absolutamente determinado, cada real
que vai ser investido nesse processo é previamente determinado e aprovado, tanto pela legislação que garante o sistema de concessão, quanto pelo plano de negócio que é aprovado no edital de licitação. E aí, nós temos uma minuta de edital já pré-ordenada, que atende a todos os parâmetros legais e aqueles impostos pelos órgãos fiscalizadores, Câmara Municipal, Ministério Público e, em especial, o agente fiscalizador das contas públicas, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque esse processo é um processo absolutamente transparente do começo até o final, desde a hora que ele é lançado a publicação no Diário Oficial até o último minuto da contratação e da execução. Como é um processo de 30 anos, tem que ficar claro para todo mundo que ele vai ultrapassar gerações e gestões. Nós estamos falando de 30 anos de concessão. Tem mais 2 anos de mandato. O próximo prefeito vai ter lá o quê? A iluminação pública da cidade vinculada a esse programa, e aí você pode fazer conta dividindo 30 por 4, nós vamos passar por mais de 5, 6 gestões dentro desse mesmo modelo. Por isso que um estudo tem que ser muito bem feito, porque ele projeta a cidade para o futuro. E isso vocês podem ter certeza que é um carinho e um cuidado que a nossa administração municipal está tendo com a cidade. Tudo aquilo que nós viemos fazendo ao longo dos últimos 6 anos levou em conta o estudo técnico. Infelizmente, muitas vezes as pessoas acham que resolver os problemas públicos é simplesmente fazer uma promessa ou apertar um botão, ou dizer, não importa se eu não sei fazer, eu contrato alguém que saiba. Isso não é verdade, não é assim que as coisas se resolvem. As coisas se resolvem com estudo técnico, com capacidade, com competência, com execução e planejamento estratégico. Se não for dessa maneira, o resultado prático é muito ruim e você joga dinheiro público fora. E não é isso que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 6 anos de administração pública, e frise-se aqui com uma parceria ativa da Câmara Municipal que aprova a legislação necessária para que o Executivo possa, então, trazer esses benefícios verdadeiros e duradouros para a nossa sociedade jordanense. E nesse edital, a licitação escolhida, na verdade, foi a modalidade de concorrência pública. Eu digo escolhida de uma maneira bastante simples, porque na verdade é uma obrigação, deve ser por concorrência pública, é uma obrigação, uma exigência da legislação. O critério de julgamento é a menor contraprestação, ou seja, quem menos mais investir e menos custar, vai ganhar o processo dentro deste projeto. O objeto